Olá, eu me chamo Márcio Alex e bem-vindo ao Mais 15 Minutos. Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais pesadas, violentas e polêmicas da história da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Uma guerra que destruiu cidades inteiras, matou centenas de milhares de pessoas e mudou completamente o destino de 4 países: Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. E olha, quando eu digo destruição, eu tô falando de um nível absurdo mesmo. Teve batalha em pântano, soldado morrendo de fome, epidemias devastando exércitos, crianças sendo colocadas na linha de frente e cidades completamente arrasadas. Muita gente conhece essa guerra só superficialmente. Alguns já ouviram na escola que foi o Brasil contra o Paraguai. Outros já escutaram que a Inglaterra manipulou tudo. Tem gente que vê Francisco Solano Lopes como um herói, enquanto outros enxergam ele como um líder autoritário que levou o próprio povo para uma tragédia. Mas a verdade é que essa história é muito complexa do que parece. Então já deixa o like aqui, se inscreve no canal e bora entender detalhadamente como aconteceu a guerra mais sangrenta da história da América do Sul. Para entender a Guerra do Paraguai, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo. No século XIX, a América do Sul ainda estava tentando se organizar, depois das independências. Os países eram jovens, as fronteiras eram mal definidas. Os governos mudavam toda hora. Golpes, guerras civis e disputas políticas eram extremamente comuns. E além disso, existem disputas gigantescas por influência na região do Rio da Prata. Essa região envolvia Paraguai, Argentina, Uruguai e parte do Brasil. E era importantíssima economicamente porque os rios eram praticamente as entradas da época. Quem controlava os rios controlava o comércio, transporte, influência e política. Enquanto muitos países sul-americanos eram repúblicas instáveis, o Brasil ainda era um império governado por Dom Pedro II. E aqui tem um detalhe importante. O Brasil era enorme territorialmente, muito maior que os vizinhos. Isso já causava medo e desconfiança. Além disso, o Brasil tinha interesses econômicos fortes na região do Prata, principalmente no Uruguai. Muitos fazendeiros brasileiros tinham terras lá. Então, qualquer instabilidade política no Uruguai acabava afetando diretamente o Império. Agora vem uma das partes mais importantes da história. O Paraguai seguia um caminho muito diferente do restante da América do Sul. Depois da independência, o país ficou muito fechado ao exterior. O primeiro grande líder do Paraguai foi José Gaspar Rodrigues de Francia. Ele governou de maneira extremamente autoritária, mas ao mesmo tempo tentou impedir influência estrangeira no país. Depois veio Carlos Antônio Lopes, e aí o Paraguai começou a se modernizar. Foram criados estaleiros, pequenas fábricas, ferrovias, produção agrícola forte, fundições de metal, produção de armamentos. O Paraguai não era uma superpotência industrial, como algumas pessoas exageram hoje em dia. Mas também não era um país atrasado, como muita gente imagina. Ele tinha um desenvolvimento relativamente organizado para os padrões da região. E aí surge o personagem principal dessa história, Francisco Solano Lopes. Ele nasceu em 1827, era filho de Carlos Antônio Lopes. Desde jovem foi preparado para o poder. Viajou para a Europa, conheceu exércitos europeus e ficou fascinado pelo militarismo. E teve uma influência muito clara na vida dele: Napoleão Bonaparte. Solano Lopes admirava profundamente Napoleão. Gostava de uniformes militares luxuosos. Gostava de desfiles. Gostava da ideia de autoridade forte. E sonhava transformar o Paraguai numa potência regional respeitada. Só que junto com isso veio um problema enorme. Ele começou a desenvolver uma visão extremamente paranoica sobre os países vizinhos. Solano Lopes acreditava que o Brasil e a Argentina poderiam sufocar o Paraguai politicamente e economicamente. E até certo ponto isso fazia sentido. O Paraguai dependia dos rios da região para o comércio exterior. Então qualquer bloqueio ou influência excessiva dos vizinhos poderia prejudicar o país. Por causa disso, Lopes começou a investir pesado no exército. E realmente o Paraguai passou a ter uma força militar muito organizada para os padrões sul-americanos da época. Os soldados paraguaios eram disciplinados. O país comprou armas modernas. Fortalezas começaram a ser construídas.
E Lopes acreditava que um exército forte garantiria respeito internacional. Agora presta muita atenção porque aqui começa o estopim da guerra. O Uruguai vivia uma guerra política interna constante entre dois grupos rivais, os brancos e os colorados. Esses grupos brigavam violentamente pelo poder, e o Brasil e a Argentina frequentemente interferiam nessa disputa. O Brasil geralmente apoiava os colorados, já setores da Argentina apoiavam os brancos. Era praticamente uma disputa regional indireta. Em determinado momento, fazendeiros brasileiros no Uruguai começaram a reclamar de prejuízos e conflitos na região. O governo brasileiro então decidiu intervir militarmente no Uruguai em 1864. E foi exatamente aí que Solano Lopes ficou alarmado. Na cabeça de Solano Lopes, o Brasil estava expandindo influência demais. Ele acreditava que, se o Uruguai ficasse totalmente sob influência brasileira, o Paraguai poderia ficar isolado politicamente. Então Lopes decidiu agir antes que isso acontecesse. E aqui começou oficialmente a crise. Em novembro de 1864, o Paraguai capturou um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda. Esse navio levava autoridades brasileiras. A captura foi vista pelo Brasil como uma agressão direta. Pouco depois, o Paraguai declarou guerra ao Brasil. E começava oficialmente a Guerra do Paraguai. Logo no início da guerra, tropas paraguaias invadiram a província brasileira de Mato Grosso. E no começo o Paraguai teve bastante sucesso. Os fortes brasileiros eram mal preparados. As tropas brasileiras eram poucas. Então os paraguaios conseguiram conquistar regiões importantes rapidamente. Isso aumentou ainda mais a confiança de Solano Lopes. Só que ele queria mais. Muito mais. Lopes queria atacar o sul do Brasil. Mas para isso precisava atravessar território argentino. O presidente argentino Bartolomé Mitre não autorizou. E aí Lopes tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele invadiu a Argentina. Esse foi provavelmente o maior erro estratégico da guerra. Porque a partir dali, o Paraguai deixou de enfrentar apenas o Brasil. Agora enfrentaria Brasil, Argentina, Uruguai. Nascia então o Tratado da Tríplice Aliança. Os aliados combinaram lutar juntos até derrubar Solano Lopes. O Paraguai agora estava em uma situação extremamente complicada. Porque apesar do exército ser disciplinado, o país tinha população e recursos muito menores que os adversários. E aí começou uma guerra longa e brutal. Agora vem um detalhe importante que muita gente desconhece. O Brasil não estava preparado para uma guerra daquele tamanho. O exército imperial tinha muitos problemas. Pouca estrutura, poucos soldados, treinamento insuficiente, dificuldades logísticas enormes. Então o governo começou a recrutar pessoas desesperadamente. Surgiram os famosos voluntários da pátria. Só que nem todos eram realmente voluntários, muita gente foi pressionada. Outros entravam por necessidade financeira. E milhares de escravizados foram enviados para a guerra com promessa de liberdade. Isso é um detalhe muito importante. O Brasil ainda era um país escravista. Então muitos homens negros foram lutar em troca de promessa de alforria. Isso começou a gerar debates importantes dentro da sociedade brasileira. E muita gente começou a questionar como o país exige que escravizados defendam a pátria, enquanto continua mantendo essas pessoas sem liberdade. Essas discussões cresceriam muito nas décadas seguintes. Em 1865 aconteceu uma das batalhas mais importantes da guerra, a Batalha de Riachuelo. Essa batalha naval foi decisiva. A Marinha Brasileira conseguiu destruir boa parte da força naval paraguaia. Isso mudou completamente o rumo da guerra, porque os rios eram fundamentais naquela região. Sem controle dos rios, o Paraguai começou a perder capacidade de transporte e abastecimento. Agora vem uma das partes mais pesadas dessa história. Os soldados sofriam absurdamente. E não era só por causa dos tiros ou canhões. Tinham fome, sede, lama, calor extremo e muitos mosquitos, fora as doenças, como cólera e febre amarela. Outras infecções também. Muitos soldados morriam sem sequer entrar em batalha. Os hospitais eram precários. As cirurgias eram brutais. Muitas amputações eram feitas sem anestesia adequada.
Imagina o nível de desespero. Em 1866 aconteceu a Batalha de Tuiuti, considerada uma das maiores batalhas campais da história da América do Sul. Foi um massacre gigantesco. Milhares morreram em poucas horas. Os paraguaios atacaram violentamente as linhas aliadas, só que acabaram sofrendo perdas devastadoras. Depois dessa batalha, o Paraguai começou a ter enorme dificuldade para substituir soldados mortos. E aqui acontece algo importante. A guerra acabou fortalecendo muito o exército brasileiro. Antes da guerra, o exército tinha pouca influência política. Mas conforme os militares foram ganhando experiências e importância, começaram também a ganhar prestígio. Isso teria consequências enormes no futuro do Brasil. Em determinado momento, o Brasil colocou no comando da guerra Duque de Caxias. E aí a organização das tropas melhorou bastante. Caxias era extremamente disciplinado. Ele reorganizou logística, alimentação, estratégias e deslocamento de tropas. E aos poucos os aliados começaram a avançar mais fortemente. O Paraguai tinha uma defesa gigantesca, chamada Fortaleza de Humaitá. Era praticamente uma barreira defensiva monumental. Canhões protegiam a região, correntes atravessavam o rio para impedir navios, pântanos dificultavam avanços terrestres. Era um verdadeiro inferno militar. Mas depois de muito combate, os aliados conseguiram romper Humaitá. Isso abriu caminho para invasões mais profundas no Paraguai. E a essa altura da guerra, a situação do Paraguai começou a ficar desesperadora. Faltava comida, munição, remédios, soldados, mas Solano Lopes se recusava a desistir. E aí começam medidas extremas. Crianças começaram a ser recrutadas. Adolescentes eram colocados no combate. Idosos também. A população civil passou a sofrer absurdamente. Com tantos homens mortos, as mulheres paraguaias tiveram um papel fundamental. Elas trabalhavam, plantando, cuidando dos feridos, produzindo alimentos, transportando recursos. Depois da guerra, seriam essenciais para a reconstrução do país. Até hoje isso é muito lembrado na memória histórica do Paraguai. Em 1869, as tropas aliadas conseguiram ocupar Assunção, a capital do Paraguai. Mas a guerra não acabou ali, porque Solano Lopes fugiu para o interior e continuou resistindo, mesmo com o país praticamente destruído. Na fase final ganhou destaque o Conde de Eu, genro de Dom Pedro II. Ele liderou campanhas finais extremamente violentas contra os últimos focos da resistência paraguaia. E aqui vem uma das partes mais tristes de toda essa história. Na reta final da guerra, o Paraguai começou literalmente a usar crianças em combate. A situação tinha chegado no nível desesperador. Isso levou à famosa Batalha da Costa Nu. Um episódio devastador. Milhares de crianças paraguaias morreram. Até hoje, isso é lembrado no Paraguai como o símbolo máximo de sofrimento causado pela guerra. Finalmente, em 1870, Solano Lopes foi encontrado em Cerro Corá. As tropas brasileiras cercaram a região. Lopes recusou se render e acabou morto. Segundo relatos famosos, suas últimas palavras teriam sido: "Morro com a minha pátria." E ali terminava oficialmente a Guerra do Paraguai. O Paraguai saiu devastado, completamente destruído. A economia entrou em colapso. Cidades foram arrasadas. Grande parte da população masculina morreu. Os números variam muito dependendo do historiador. Mas o consenso é que foi uma tragédia gigantesca. O país demoraria décadas para se recuperar. Mesmo vencendo a guerra, o Brasil saiu profundamente abalado. A guerra custou fortunas. O império ficou muito endividado. Além disso, o exército ganhou uma enorme força política. Isso seria importante porque anos depois os militares participariam da proclamação da República. Ou seja, a guerra ajudou indiretamente a enfraquecer a própria monarquia brasileira. Durante muito tempo surgiu uma teoria muito popular dizendo que a Inglaterra teria provocado a guerra para destruir o Paraguai, economicamente. Hoje muitos historiadores consideram essa explicação simplificada demais. A Inglaterra tinha interesses comerciais na região? Sim, mas os conflitos políticos locais entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai
eram reais e muito fortes. Ou seja, não dá para resumir toda a guerra em apenas uma conspiração inglesa. A Guerra do Paraguai mudou completamente a história da América do Sul. Ela fortaleceu exércitos, destruiu o Paraguai, abalou o Império Brasileiro, acelerou debates sobre a escravidão, redefiniu fronteiras, deixou marcas profundas na memória dos países envolvidos. E até hoje essa guerra gera debates intensos. Porque dependendo do país e do historiador, a interpretação muda bastante. A Guerra do Paraguai não foi apenas uma disputa militar. Foi uma tragédia humana gigantesca. Uma guerra marcada por ambição, medo, orgulho nacional, sofrimento e muita destruição. Milhares morreram. Famílias foram destruídas. Países inteiros ficaram marcados para sempre. E talvez a parte mais assustadora seja perceber como decisões políticas e disputas de poder conseguem arrastar populações inteiras para o caos absoluto. E aí, você já conhecia toda essa história? Comenta aqui embaixo o que mais te chocou na Guerra do Paraguai. Se você curte vídeos de história contados de forma simples, detalhadas e sem enrolação, já se inscreve aqui no canal e ativa o sino, porque aqui no Mais 15 Minutos sempre tem conteúdo novo. Valeu demais por assistir e até o próximo vídeo.